Eu gostaria de usar o microfone por 5 minutos, não mais do que isso. Eu pediria aos companheiros que procurassem se acalmar. Já vou passar a palavra. É que na condição aqui de mesário, de coordenador, eu tenho a impressão que valeria a pena eu fazer algumas considerações ainda aqui rápidas, até porque me sinto bastante à vontade diante dos meus colegas, amigos da mesa, por conta das pesquisas e reflexões que venho fazendo também ao longo dos últimos anos. O Zé Flávio até com calor aqui, quer dizer, a coisa está ótima, né? Porque o ambiente nosso aqui está tranquilo, né? Bom, eu quero fazer algumas observações rápidas. Veja, eu tenho realizado algumas pesquisas, tanto na ponta, vamos dizer assim, o proletariado rural, quanto aquilo que a gente poderia enxergar numa outra ponta, numa outra extremidade, que vamos dizer assim, se circunscreve ao que nós poderíamos, então, caracterizar como trabalhador sem terra, acampamentos, assentamentos, ocupação de terra. E nessas pesquisas, o que eu estou conseguindo enxergar, e pelo menos quase tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está publicado, eu estou conseguindo perceber o seguinte, que, na verdade, há uma grande confusão quando a gente fala de trabalho no campo. Se a gente não precisar muito bem, a gente não consegue entender mais o que é o proletário, a gente não consegue entender muito bem qual é a figura do companheiro, do ser que ocupa a terra. Né? Porque, veja, a figura que ocupa a terra e as pesquisas que nós estamos fazendo no Portal do Paranapanema, no noroeste do Paraná, tudo isso está publicado e disponível nas bibliotecas da Unesp, teses, dissertações e artigos. O que a gente tem percebido é que esse perfil, que a gente tem uma dificuldade danada de entender do trabalhador que ocupa a terra, é um perfil que se mistura a uma realidade camponesa e a uma realidade de origem não camponesa. Isso é fantástico, porque as entrevistas, os questionários revelam coisas assim, eu não tenho tempo agora para explicar. Mas enfim, revelam as questões muito interessantes. Então veja, eu já gravei, eu já ouvi diversos proletários, trabalhadores assalariados rurais, na cana, aqui em São Paulo, recente, coisa recente, de 2, 3 meses. Fiz uma pesquisa muito longa na minha tese de doutorado, ouvindo, sei lá, quantas centenas de trabalhadores, né? E o que eu pude perceber é o seguinte, que a questão da terra, da luta pela terra, da ocupação de terra, ela comparece no proletário, assim como lá nos assentados, tem muito assentado que reivindica salário. Sabe por quê? Por uma questão óbvia. Parte do ano ele é assalariado. Não é? Trabalho precarizado, na grande maioria dos casos, sem registro de carteira, como todos sabem. Mas ele reivindica salário, reivindica melhores condições de trabalho. E o proletariado, isso eu estou falando para vocês, é coisa vivida mesmo. Quer dizer, o sujeito reivindica a terra. Aí você fala assim, bom, de tudo que eu li, que eu não consigo entender disso. Então, acho que lidar com o campo significa a gente poder apreender, uma categoria que eu tenho tentado utilizar nesses últimos tempos, né? Quer dizer, a questão da plasticidade do trabalho. Quer dizer, de quem eu falo? Esse ser, durante um mês do ano, ele ocupa a terra, né? Ou ele trabalha como assalariado na terra. Depois, 3 meses do ano, ele está na safra do algodão, né? Depois, no próximo mês, ele está arrancando mandioca. No outro mês, ele está trabalhando de porteiro em alguma boate. Quer dizer, esse sujeito roda o ano inteiro, nenhum sindicato olha para ele, nem sabe que ele existe. E isso que eu estou falando para vocês, eu vou insistir, é produto de pesquisa. Eu não estou inventando nada que eu estou falando para vocês, eu estou falando, é produto de pesquisa. E eu confesso que tem hora que a gente fica em dúvida. Quer dizer, o que eu estou entendendo disso tudo? Então, eu gostaria muito rapidamente também de, quero dizer que me senti provocado positivamente para estar apresentando essas opiniões, aos colegas que me antecederam. Eu quero dizer então que a noção ou o conteúdo do conceito que nós temos de classe social, né, eu acho que deve irrigar um conjunto de reflexões que ainda talvez não tenham comparecido de uma forma mais presente nos estudos que nós fazemos. Então, por exemplo, eu não tenho condições de aprofundar aqui, mas com certeza, quer dizer, o que nós poderíamos entender como classe social, quer dizer, aquele conceito mais tradicional, o ERDEC, quer dizer, as classes sociais, o proletariado, etc. O que eu vejo no campo, gente, sabe, é um exercício fantástico de reflexão constante desses conceitos. Eu até tinha separado aqui alguns aspectos para poder
apontar para vocês, né? Mas eu gostaria de ler apenas um parágrafo e estou passando a palavra para vocês, confesso. Como corintiano, confesso. Com isso, eu quero dizer a vocês o seguinte, né? Que, veja bem, a nossa compreensão de classe trabalhadora é mais ampla, portanto não se restringe somente aos trabalhadores proletários, urbanos e rurais, ou subproletarizados no limite, mas há um conjunto de expressões do trabalho que inclui trabalhadores avulsos, temporários, diaristas, seringueiros, pescadores, camponeses, com terra, com pouca terra e que lutam por terra, e que enriquece e pluraliza a noção do sujeito social que trabalha. E acho que é extremamente interessante também dizer a vocês que a esse respeito é importante ponderar que enxergar o camponês no Brasil significa compreender que há uma crescente fluidez de mundos e de relações no universo do trabalho. E não somente entendê-lo como par-siamês, né, da franja social que engorda com a exclusão, como exemplarmente alardeado pela grande imprensa, intelectuais de plantão do Planalto, que é uma brincadeira que eu fiz no texto aqui, mas que além de ganhar em quantidade com a complexificação e com a heterogeneização do trabalho, sobretudo por meio da consolidação das ordens de desempregados, marca também posições políticas afinadas historicamente com o campesinato, particularmente com a postura anticapital e a negação à ruptura dos valores culturais da família. Então eu quero crer que esse debate, eu acho que ele precisa ter algumas mediações que nos levem a compreender o conteúdo desse ser social que nós estamos tentando discutir e precisar aqui. E eu confesso que teria muito mais coisas para dizer para vocês, mas não vou fazer isso. Como eu tinha prometido, a palavra está com a plenária. Vejam bem vocês, eu sei que vou contar com a compreensão de todos vocês. Claro. Vejam, 10 levantaram a mão. Aquele colega ali, eu lembro que ele já tinha levantado a mão. Então, o colega, por favor, gente, vamos lá. 2 minutos, vamos fazer um bloco de 5. Fiquem tranquilos, não vou passar a palavra. Ninguém. Nenhum palmeirense vai ter a palavra caçada. Bom, 2 minutos é insuficiente. Vamos tentar resolver a questão de 2 minutos. Costuma haver algumas falsas polêmicas nas ciências sociais. E essas falsas polêmicas, na verdade, dividem posições políticas. Eu estava ouvindo os depoimentos colocados pela professora Miriam, a fala da Adelina, uma figura que eu respeito muito. Conheci pela imprensa, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente agora, um prazer, e o professor José Flávio. E a minha pergunta, tentando sintetizar, já que o tempo é curto, é se, por trás dessa polêmica, os companheiros debatedores não estão deixando de reconhecer diferentes determinações da sociedade capitalista. Primeiro, quando a professora Miriam fala expôs seus depoimentos, aparentemente é divergente do depoimento do professor José Flávio, mas até que ponto nós estamos diante de um mesmo fenômeno com características diferentes de acordo com o contexto social. Qual é o fenômeno? O fenômeno da força de trabalho como mercadoria. Certamente a força de trabalho como mercadoria se manifesta em modos diferentes de acordo com as condições de produção do ramo da produção. Uma coisa é ser força de trabalho, mercadoria, numa indústria, numa fábrica, outra coisa é ser força de trabalho no campo, outra coisa é ser força de trabalho no trabalho precarizado, nas vidas duras de Avon, na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, em que ponto nós estamos, na verdade, diante da mesma determinação com formas diferentes de manifestação? Uma outra coisa, claro, como diz a sabedoria popular, se nem só de convive o homem, evidentemente, nós temos necessidades espirituais e elas se manifestam de outra forma. Quando digo espirituais, seja bem claro, não tem nenhuma conotação religiosa, devido à cultura, certo? E aí há outras determinações que não sejam só aquelas das determinações econômicas, da condição de vida de força de trabalho. Com relação à questão que a Jolinda colocou, não nos referimos, dizia ela, ao leninismo. Eu me pergunto o seguinte, eu tenho participado não apenas como
pesquisador, né, mas, em geral, eu lamento que eu estou fazendo um outro, isso está ser rápido. Mas também, além de pesquisador, também participo do movimento. E eu pergunto à companheira de Olinda se essa fala não está impregnada de um certo preconceito de supor que leninismo se refere a um russo revolucionário e esquece que esse russo revolucionário, na verdade, estava tratando das mesmas questões que ela e os companheiros do MST tratam no movimento. Então eu queria pedir a vocês o seguinte, nós temos um pacto aqui, todo mundo vai falar, ok? Eu pediria para vocês manterem a calma, a pressão arterial 12/8, falando menos, porque senão está atrapalhando aqui na frente, ok? Obrigado. Meu amigo palmeirense Mazeu. Não, pode xingar minha mãe, mas não fala que eu sou palmeirense, pelo amor de Deus. Ó, eu queria primeiro saudar essa mesa aqui de grandes companheiros, Cláudio, Berteno, Jolie, a minha querida amiga, companheira, ilustre filho. Mas eu estava aqui, eu juro, eu vim para cá para ouvir, não ia falar nada. Mas ó, algumas questões. No ano passado eu e o Berteno tivemos um grande debate sobre a questão agrária e algumas questões voltaram. Eu estava olhando para o Berteno e ele falando, eu falei, primeiro geral, depois específico. Vai dizer. 3 minutos. Menos. Primeiro, seguinte, ou eu estou muito enganado, ou a gente está voltando a recolocar a questão do feudalismo no Brasil. Né? Ou o Brasil foi feudal, ou não foi feudal. Como eu sou daquele pessoal moderninho, que acha que não tem feudalismo mesmo aqui, e que aqui houve um capitalismo desde a origem colonial, não dá para falar se aqui é capitalista desde a origem colonial em camponês. Tem que definir o conceito. Camponês é uma coisa da Europa. A não ser que a gente fala, estamos falando de camponês, aquele cara que vive no campo. Agora, o conceito de camponês não é, cientificamente falando, esse conceito que está se usando. Por isso que eu acho que a ideia de subproletariado ou semi-proletariado é mais interessante. Já dizia o velho Caio Prado, qual é o elemento central da questão? A questão é que a luta do movimento dos trabalhadores da terra é a luta exatamente que se coloca no mesmo patamar do proletariado urbano, já que o capitalismo subordina o campo à cidade. Ponto. As relações de produção que se estabelecem no capitalismo são relações determinadas por formas organizadas no centro urbano que se irradiam por isso. Estou explicando o beabá para o padre, né, que todo mundo já sabe o que eu estou falando. Então é uma questão para ser aprofundada. Segundo, Leonina, minha querida, eu acho, você sabe que, eu adoro o Movimento Sem Terra, sou um grande apoiador, incentivador, defensor até a morte do Movimento Sem Terra. No entanto, existem algumas questões que são complicadas. Primeiro, o Movimento Sem Terra não aconteceu há 20 anos. O Movimento Sem Terra existe há muitos anos nesse país. Eu acho que vem desde os quilômetros dos Palmares, o Movimento Sem Terra. Ou seja, trabalhadores que lutam por dignidade. Né? Não podemos esquecer Formoso e Trombas, lá em Goiás, Porecatu, no norte do Paraná, que foram embates armados contra a burguesia. Embates militares, como Formoso e Trombas, como Porecatu. Isso é importante dizer. Então, o Movimento Sem Terra é uma consequência histórica da luta do proletariado brasileiro, que hoje ganhou uma dimensão que eu acho, no âmbito político, muito maior, muito mais consequente. Mas com os problemas que apontam o Metério, que apontaram o Klaus. Quais são os problemas? Qual é a definição ideológica desse movimento? Qual é a linha que ele vai estabelecer? É propriedade privada? Vamos brigar para ser patrão? Movimento Sem Terra? Ou vamos lutar para emancipar o homem, o ser humano? Essa é a questão central. A gente vai lutar para ser proprietário de terra? Ou vamos lutar para que a terra seja de todos, no âmbito de uma nação socializada nos seus meios de produção? Essa é a luta. Quer dizer, enquanto meio, enquanto tática, o Movimento Sem Terra é importante. Enquanto estratégia, ou ele está aliado numa estratégia de transformar a sociedade no seu conjunto, ou ele vai morrer em si mesmo. Porque não existe reforma agrária, né, de nenhum nível que subsista a uma ordem capitalista. Basta ver o que aconteceu em Israel, os kibbutz, né?
que inicialmente eram kibbutz socialistas, de projeto socialista, e que foram absorvidos por uma sociedade capitalista. Portanto, a luta pela reforma agrária não pode morrer em si mesma, a não ser que ela seja uma luta contra o capitalismo. E, por último, eu acho que é também uma questão importante, questão do senso comum, minha querida amiga. O senso comum não é a base do nosso estudo, mas é a crítica do senso comum que é a base do estudo da sociologia. Por quê? O que é o senso comum? O que vai dizer o velho Marx, a ideologia alemã? As ideias dominantes de uma sociedade são ideias da classe dominante. O senso comum é exatamente a expressão da opressão que a classe dominante constrói numa sociedade e cria uma construção moral que tem dentro dela o projeto dominante. Então não é o senso comum. Você pode dizer o pensamento imediato, o pensamento cotidiano. A nossa crítica é exatamente o nosso sal da terra, para ser bíblico, como foi o Jair, o sal da terra nosso, é a crítica ao pensamento cotidiano, porque é exatamente a crítica à ideologia dominante que reproduz uma sociedade injusta, que leva a ter movimento sem terra, movimento operário, projeto do socialismo. Então a crítica é o contrário. O senso comum deve ser demolido, como deve ser demolido aquele que o origina, o capital. É isso. Muito bom. Eu quero pedir a vocês então, vamos manter a calma, o colega está inscrito, só que eu queria pedir o seguinte, vocês acho que concordam comigo que os nossos colegas que estão fazendo intervenção queriam ser muito breves, uma fala direta, pá, e pum, acabou. Porque se a gente abrir para dar história mais ampla, vai complicar. Por favor, 3 minutos eu vou caçar a palavra agora. Se identificar, por favor. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante de Ciências Sociais em Araraquara. Uma particularidade brasileira que foi exatamente promover a base da industrialização brasileira. Enquanto o capitalismo clássico que se tem na Inglaterra, ele vai lá e destrói e modifica completamente o meio rural, expropria os camponeses. No caso do Brasil, o processo se dá pela agricultura, fornecendo a base de industrialização que vai ser mais declarada no período de Vargas, né, com a economia que origina do café. Então, concluindo isso, retornando a dizer, eu também não vejo que o MST, por ele exatamente, como o Guilherme disse, negar o latifúndio, eu vejo que ele nega questões muito mais profundas do que a própria propriedade privada, porque se ele contesta e se ele, através de uma criação de outro tipo de cultura, de uma ética voltada para o campesinato, ele parece aniquilar de uma vez por todas as bases burguesas que é o latifúndio da sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, Lucas. Para fechar então essa rodada, o meu amigo Ari Palmeirense. Esse é verde mesmo. Esse é palmeirense. Infelizmente. Gente boa, mas... Não, vou lá. Aí, muito bem, Palmeirense. Aproveitar que faz tempo que eu não apoio de 5, né? Fazer uma pergunta. A primeira questão o Matheus já contemplou, sobre a matéria-prima do sociólogo, que não é o senso comum, mas é a ciência. Né? Porque se não for isso, eu vou ser obrigado a jogar minha biblioteca fora, tocar fogo, é tudo errado. Né? Agora, feita já essa pergunta, tem uma outra, que é algo que me preocupa muito quando a gente pega a leitura do MST. Né? O que os dois companheiros aqui tentaram fazer não é uma leitura exterior ao MST, mas é uma leitura interna ao que o MST tem produzido. Não chegaram aqui inventando coisas, eles estão pautados em leituras, em escritos, o que está dito lá. Né? Agora, você diz, bom, essa é a interpretação de vocês, a nossa é outra. Então tem que ver se escreveram ou não escreveram. Porque se vocês estão renunciando àquilo que escreveram, então é melhor rasgar que nem fez o Fernando Henrique. Né? Primeira questão. A segunda é que já estive em assentamento do MST lá no oeste do Paraná, né? Fui até num muito bonitinho, cheio assim de casas do Che Guevara, Lenin, essas coisas todas, né? Flor da parede, só que na hora que você chega para discutir a questão da teoria, vem aquele velho discurso, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática.
E o problema é que quando se joga essa teoria na prática, que deveria, se joga a teoria fora, que deveria iluminar a prática, né, começa a se fazer um movimento cego. Por quê? Porque a gente começa a se pautar no espontaneísmo, que é a tua leitura. A tua leitura é de que o próprio movimento ensina e, consequentemente, a luz do próprio movimento vai se dando saltos qualitativos progressivos até que se atinja o objetivo final. E a história já demonstrou que o espontaneísmo condena qualquer movimento ao fracasso. Então, como é que, na virada do século XX para o XXI, ou já no século XXI, vamos continuar cultuando algo que já se demonstrou totalmente frágil para apontar caminhos para o movimento avançar? Isso é uma discussão que vem desde o século passado. E todas as vezes que se faltou naquela coisa, que é a velha ideia do Bernstein, o movimento é tudo, né? Todas as vezes que se faltou nesse princípio de que a luta ensina, ensina sim, mas ensina com limites. E é por isso que a gente tem a necessidade da teoria. Mas não a teoria desconectada do real, mas a teoria que ilumina o real para fazer avançar na prática. Por quê? Tem que pensar uma coisa, embora tenha posições divergentes, todos nós estamos na mesma luta. A gente quer sair dessa porcaria que é o capitalismo. Estou achando ótima essa discussão, inclusive os pontos que foram levantados. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que me associo inteiramente a todas as pessoas que fizeram a crítica dessa concepção de procurar a verdade pela versão do cotidiano que as pessoas mais simples sentem. Não é o ponto de vista da ciência, essa é a pura verdade. As pessoas refletem a ideologia dominante. Isso, inclusive, dificulta o entendimento do MST, que eu declaro ser um movimento baseado no semi-proletariado, porque ele, obviamente, o movimento é um movimento complexo, grande, tem na sua base uma variedade muito grande de influências, e, obviamente, as pessoas são naturalmente influenciadas pela visão burguesa. Por exemplo, querer a terra. Ora, é uma noção óbvia que ter algum tipo de propriedade é uma condição de sobrevivência. Na agricultura é a terra. Agora, supor que o proletariado como tal não possa reivindicar a terra, eu acho que é pensar no proletariado no que o Lenin chamava de economicismo. Quer dizer, como se o proletariado só pudesse reivindicar solução de problemas da condição dele como proletário e não pudesse ultrapassar a visão de proletário e ter uma visão da sociedade como um todo. Ora, se nós supomos que o proletariado é o agente da transformação socialista, o proletariado reivindica a propriedade dos meios de produção como um todo, dos quais a terra faz parte. A gente tem que analisar o movimento, e essa é uma crítica séria, a tentativa de descobrir a verdade pelas ideias cotidianas das pessoas. Eu perdi o fio da meada. Desculpe. Eu acho que o ponto principal ao que eu queria me referir é esse, e, aliás, um acréscimo, perdão, se mais meio minuto. Concordo também com a ideia de que transferir a figura do camponês para o Brasil, acho que esse é um assunto que está mais do que superado. Usa-se muito a palavra camponês, mas a verdade é que não existe uma origem histórica de uma figura do servo feudal transitando para o proletário, como é o camponês na Europa. A nossa realidade é uma realidade completamente diferente. O camponês, se ele pode ser associado a alguma coisa, o que se chama camponês no Brasil, é um pequeno agricultor mais próximo do pequeno burguês do que qualquer outra coisa. E o critério, na minha opinião, para se distinguir como classes sociais, é que, em primeiro lugar, o proletário, aquele que está mais próximo do proletário, é o que vende força de trabalho.
os que vendem mercadorias se situam no campo dos proprietários dos meios de produção. E aí existe uma camada intermediária bastante extensa e com uma grande variedade, mas que não deve nos confundir. Alguns se aproximam mais do proletariado e, em geral, se associam a ele no movimento de transição, e outros se aproximam ideologicamente e até economicamente muito mais da burguesia, isto é, dos proprietários dos meios de produção. A existência dessas figuras intermediárias não deve nos confundir. E a gente tem que analisar os movimentos não pelo que eles pensam de si mesmos, né, mas pela vida concreta que eles levam e pela forma concreta com que se situam no contexto. Acho que essa é uma frase do Marx, né? A gente não deve interpretar as pessoas, o que elas são, pelo que elas dizem de si mesmas ou pensam. A gente tem que interpretar pelo que elas fazem, pelas relações sociais nas quais estão imersas. Bom, eu vou direto nas questões. São várias as questões. Eu queria, em primeiro lugar, né, dizer a Miriam o seguinte, né, que não é desprezo pelo senso comum, porque nem pelo cotidiano, porque eles ambos fazem parte da realidade. São posturas diferentes, né, diante do senso comum e do cotidiano. Certo? A sociedade não existe sem o cotidiano, ela se realiza no cotidiano. É só a expressão concreta, é o modo pelo qual ela aparece concretamente. Mas ela aparece aí de modo deformado, ilusório. Isso afeta a nossa consciência, a nossa compreensão desse mundo. Certo? É a nossa percepção, a nossa compreensão sensível dessa realidade. Certo? Então, aquela consciência que normalmente as pessoas revelam a respeito da sua realidade, não condiz exatamente com o que é a realidade é. Essa realidade produz aparências, né, por trás das quais tem elementos fundamentais. Né? Eu diria, né, reproduzindo aqui a linguagem de um poeta popular, essa realidade não é algo que se vê, né, não é apenas o que se vê, mas é algo mais que os nossos olhos não conseguem compreender. Daí a necessidade da ciência. A ciência é necessária, não é luxo, não é questão de intelectual. É uma questão teórica necessária para conhecer a realidade, explicar a realidade e poder intervir racionalmente nessa realidade. É isso que nós estamos discutindo aqui. Não é preconceito contra pessoas, contra posições, pelo contrário. Não, esse é um ponto. Outro ponto, né, é questão da educação política. Né? Quer dizer, educação política, mas há várias formas de educar politicamente. Então é preciso discutir a natureza dessa educação. Percebe? É isso que é o fundamental. O que é que se ensina? Como é que se educa? Aqui eu tenho uma terceira questão, ela diz respeito ao Tomás, e eu retomo aqui um ponto, endossando as posições, mais uma vez, do Klaus. Mas eu só queria perguntar para você o seguinte, Tomás, esses produtores a que você se referiu, eles são mercantis? Produzem mercadorias? Também. Então eles não são camponeses. Uma das condições básicas para ser camponês é ser um produtor autônomo, independente. Se eles produzem mercadoria, eles estabelecem vínculos com o mercado. E através do mercado, eles estabelecem vínculos com a produção social, a qual eles se submetem. E você diz, olha, eu peguei o outro lado, né, que eles produzem mercadoria, e certamente produzem mercadorias por meio de mercadorias, porque eles não são autossuficientes. Para produzir precisa de insumos. E onde é que eles adquirem esses insumos? No mercado. Então tem nexos com o mercado. E você mostrou um outro nexo com o mercado, um outro lado do nexo com o mercado. Você disse que eles se assalariam parcialmente. Se eles se assalariam parcialmente, né, eles não são camponeses. Eles já são, sim, semi-proletários. São trabalhadores. O que é o assalariado, né, ainda que temporário? Ele é um proletário. Enquanto ele se assalaria, ele é um proletário. Na sua pequena exploração, ele é um pequeno capitalista. Um proprietário de meio de produção, proprietário das suas condições de produção, que ali funcionam como capital. Então ele é um trabalhador antigo, né, que tem essa dupla face. Ele é de um lado um pequeno capitalista, de outro lado ele é um proletário. Por isso ele é um semi-proletário. Então essa é uma diferença aí. Né? No caso, né,
a pessoa que esteve aqui, cujo nome infelizmente eu não anotei, eu queria apenas observar o seguinte, que não existe vários mercados de força de trabalho. Né? Nós chamamos isso, devidamente, de mercado de trabalho. Mas, quer dizer, na medida que o capitalismo se desenvolve, ele tende a unificar o mercado de trabalho. É um mercado de trabalho único, válido para o conjunto da sociedade. Não existe um mercado de trabalho agrário, até porque o agrário já não é mais agrário. A agricultura, quando eu disse que ela se industrializou, ela se tornou um ramo da indústria. É um ramo da indústria. Isso é que prevalece. Ela é diversa, tem disparidade, tem diversidade, mas é isso que prevalece na agricultura. Ela é um ramo da indústria. Está unificada com a indústria. Cidade e campo se reencontram aí, no estágio mais avançado de desenvolvimento social. É isso que o jovem que veio aqui falar do latifúndio não compreende, ele está preso ainda à ideia de latifúndio. Precisa se debruçar sobre a realidade e estudar a realidade. Está preso à noção abstrata de latifúndio. Volta lá na antiguidade, para ele não tem história. A única história é a do latifúndio. Abstratamente. Abstrai a realidade histórica. Obrigado, Flávio. Bom, meu querido amigo Tomás me colocou neste lugar, né? Realmente eu sou minoria. Onde me colocaram, entendeu? Enfim, eu que passei pela teoria crítica e estou um pouco saindo disso, trabalhando na perspectiva antropológica, com a cultura, com o cotidiano, tenho que me ver agora com a discussão do marxismo, né? E ver as diferentes concepções dentro do marxismo. E eu acho que é isso que a gente precisa colocar aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos colocar as questões do marxismo. Eu diria que no campo do marxismo existem três concepções. Uma que acredita que houve feudalismo no Brasil e que ela é uma classe do período feudal e não existe mais. As duas classes centrais seriam o proletariado e a burguesia. A outra concepção, e portanto, o camponês não pode existir hoje, porque seria uma categoria que existiu, ele existiu num outro modo de produzir, e não cabe mais aqui. Uma outra concepção, é uma concepção do Nelson Werneck Sodré, a essa que acredita que houve feudalismo no campo e tudo mais, e reproduz uma concepção criada por uma outra sociedade, por um outro lugar. A segunda concepção é aquela que diz que, na verdade, são só duas classes sociais, o proletário e a burguesia. É uma concepção leninista, marxista-leninista, que estabelece que, na verdade, os camponeses eles não têm lugar aqui e ele é um resíduo em vias de extinção. Aí até se aceita falar desse sujeito, desse sem terra, mas na verdade ele não faz parte. A contradição fundamental na sociedade capitalista é aquela que põe de um lado o proletário e de outro a burguesia. O camponês não tem lugar nessa concepção teórica. Então, enfim, como que a gente vai entender o fulano, que o Tomás chama de plasticidade? Gostei, viu, Tomás, dessa sua concepção, acho que a gente se afina aí. Como entender o camponês que vive no Vale do Jequitinhonha e que sai durante 6 meses para trabalhar na agricultura da cana para continuar mantendo a família lá na sua pequena agricultura camponesa? Como entender esse sujeito? Ele não tem lugar. Então como é que eu vou classificar esse cara dentro desses conceitos pré-estabelecidos? Essa é uma outra concepção. E uma terceira, que é aquela que o Martins Calvinato, ela considera que o desenvolvimento do capitalismo se faz de forma desigual e contraditória, combinada. Portanto, o camponês ele faz parte, sim, é uma das classes sociais, porque o Marx já dizia que são 3 classes sociais: o proletário, a burguesia e o proprietário de terra. E, na verdade, esse sujeito, me perdi um pouco, já recupero o nó, e que, na verdade, esse sujeito ele faz parte, sim, mas o capitalismo incorpora esse campesinato dentro da sua lógica de reprodução. Essa é a perspectiva da Rosa, a perspectiva do Samir Amin, e é dessa perspectiva que isso se coloca. É importante situar essas questões, porque, na verdade,
essa terceira questão, esse terceiro lugar é onde eu me coloco. Porque como entender o camponês dentro de um modelo teórico pré-estabelecido, que ignora que exista esse sujeito que podemos chamar de agricultor familiar? Eu chamo de camponês, visto que eu não acho que é o mesmo camponês do período feudal. Eu acho que esse camponês ele foi requalificado. E eu posso dizer que ele é um agricultor familiar, que produz junto com a família, que tem regras de herança, que a grande característica é que produz o trabalho familiar, assalaria até, num determinado momento, isso não é um grande problema, tem práticas vicinais, né, de troca de dias de trabalho, enfim. Bom, então, dentro dessas concepções que eu colocaria, eu me situo mais nessa perspectiva do José de Souza Martins e da Rosa de Luxemburgo, porque, na verdade, eu considero que o capitalismo no seu desenvolvimento, ele incorpora esses outros sujeitos dentro da sua lógica. Então, essa é uma questão. Com relação à questão da ideologia, sim, tudo muito querido, mas nem todas as explicações, eu não preciso analisar a questão do campesinato pela via da ideologia. Posso trabalhar com a simbologia, posso trabalhar com representação social. São concepções teóricas diversas. É descolada do mundo real. Não é descolada do mundo real. E aí, como eu trabalho com representação social, minha referência teórica é um marxista radical, que é o Henri Lefebvre, que trabalha numa perspectiva, ao meu ver, interessante, que trabalha com vivido, com refletido e com concebido. Em nenhum momento eu estou dizendo que eu estou descolada da ciência quando eu me baseio no senso comum. Mas eu parto da análise desse concreto, que para mim é a sua fala, é o seu vivido, e reelaboro essa questão. Portanto, eu acho que é o meu caminho. E nem por isso é menos ou mais científico. Mas eu parto material bruto, colega palmeirense, eu não sei o nome, o Ari, material bruto, eu parto disso, eu parto desta realidade concreta, deste vivido, desse sujeito que me fala, que me diz e que eu penso nele a partir de um referencial teórico que eu estou buscando, que eu estou construindo. Né? Quer dizer, não está dissociada a questão teórica, não é? Da questão do senso comum. O problema é que a realidade ela não é subjetiva, existe um dado ontológico. E não é a gente que vai inventar se a perspectiva A, B ou C vai responder, mas é assim a capacidade de aprender ontologicamente o movimento do real. Porque senão você subjetiva o que é a apreensão ou a posição teórica política que se vai adotar. Aí não chega a lugar nenhum. É o contrário, a minha posição é o contrário, quer dizer, eu parto deste concreto e procuro investigar os outros elementos, quer dizer, eu posso partir desse concreto objetivo e de fato, fazer um concebido em que analiso as questões teóricas a partir não de pré-condições, mas a partir de outros elementos que me permitam compreender essa realidade. Só é um outro lugar que eu olharia para isso. Eu já nem sei mais quais são as outras questões que eu teria que colocar. Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente está em lugares diferentes, não é, Klaus? Né? E prefiro considerar a ideia do campesinato mesmo, né? Numa perspectiva do José de Souza Martins mesmo, né? São visões, eu acho, né? Visões diferentes. E valeu com outra visão diferente, viu, corintiano? Bom, palmeirense. Mas assim, eu quero dizer que eu acho que a ciência é um exemplo de tudo. E eu não quero aqui discutir a questão do proletário, se é do movimento de trabalho ou não. Só quero dizer que o movimento Sem Terra resgata o ser humano. Quem são eles? Os boiadas frias, os assalariados, os meieiros. Então, eu acho que a nossa discussão aqui, professor, então a nossa discussão aqui, a gente pensou de um jeito
e aconteceu de outra, né? Mas tudo bem, e não é por causa disso que nós vamos desfazer dos nossos pensadores que pensam o movimento sem terra, que todos eles é na linha do marxismo e leninismo. É tanto que nós, né, tivemos o privilégio de ter a maioria dos nossos conhecimentos exatamente baseado na filosofia, tá? Mas eu gostaria até de reforçar que, inclusive, o Movimento Sem Terra, né, pôs todas as suas direções para pensar, inclusive, esses conceitos perante as críticas colocadas. E é por isso que eu não descarto nenhuma delas. E é com elas que a gente se cresce. Tá bom? Bom, quanto à questão do que foi a luta pela reforma agrária mencionada. É óbvio que no Brasil sempre teve luta pela terra, né? Sempre teve. Nós podemos citar alguns que inclusive o companheiro citou, e é baseado nessas lutas que o movimento existe. O movimento resgatou aquilo que as pessoas criaram. E por A e mais B é que o Movimento Sem Terra continua até hoje. Agora, já que você imagina que o movimento poderia rasgar e meio que desfazer do que já tem, então seria meio complicado. O que nós estamos fazendo é repensar, né, os nossos trabalhos no sentido de cada vez mais fortalecer a nossa organização, cada vez mais fortalecer, né, a luta pela reforma agrária no Brasil, fortalecer os nossos assentamentos. Então, esse é o nosso destino. Eu acho que a gente trabalha nessa linha. Bom, quanto à questão, o que o movimento quer? Democratizar a terra ou não? Claro, o movimento sem terra quer radicalizar, quer democratizar a terra, sim. Eu acho que se houvesse a democratização da terra, é óbvio que nós não estaríamos aí capengando, fazendo luta pela reforma agrária. O que o movimento faz é exatamente o que as pessoas não fizeram e que poderia ter feito. Então é nesse sentido que eu acho que eu poderia estar, inclusive, questionando o movimento, mas eu não questiono o movimento, eu questiono quem não fez. Né? Então, nesse sentido aí, eu acho que é o mais válido. Agora, quanto à questão, por exemplo, de todos esses níveis citados, todas as renúncias colocadas, né, das nossas escritas, todas as questões da democratização da terra, eu só gostaria de dizer para vocês, se o Movimento Sem Terra tivesse que tomar a troco de arma o poder da democratização da terra, nós iríamos fazer. Agora, o que eu quero colocar para vocês é o contrário e o oposto disso aí, tendo em vista na seguinte forma: o movimento ele enfrenta vários obstáculos. O obstáculo do poder judiciário, o obstáculo do fazendeiro, o obstáculo da má vontade de se fazer a reforma agrária. Então, tudo isso o movimento enfrenta. Agora, o que nós temos hoje foi consequências de muitas coisas que o Movimento Sem Terra enfrentou. Agora, não seja por isso que o Movimento Sem Terra vai deixar de fazer a reforma agrária. Eu acho que o Movimento Sem Terra não deve envergonhar vocês do que virá acontecer mais na frente. E é por isso que eu repito aqui. Eu acho que o debate poderia ter tomado um outro rumo no sentido de fortalecer a questão do trabalho e não a questão do indivíduo, tá? E é por isso que eu gostaria de finalizar com uma frase que inclusive é filosófica, né? Que o meio que determina o ser e o ser que determina a consciência social. Vamos continuar conduzindo os trabalhos. Eu tenho umas questões a observar também, mas vou me inscrever. Fique tranquilo que eu não manobro, eu não caço a palavra de ninguém. Eu sei que o povo fica tensionado, todo mundo quer falar, mas a vida é difícil. Nós estamos aqui com 300 pessoas, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, é o fim da picada. Né? É claro, o começo estudantil a gente aprende a fazer de tudo. Então é o seguinte, vamos devagar.
Agora, o nosso companheiro aqui da jaqueta preta, eu também estou inscrito para falar de uma questão da mesa, para não enrolar, ok? É o nosso colega aqui. Por favor, conciso. Você está inscrito também. Vou falar rapidinho. Tenho mais uma questão a fazer do que uma explanação, né? Estou muito impressionado com o debate, com o nível do debate aqui, né? Estou me sentindo muito bem nesse debate, porque eu sou do Departamento de Economia, e meus colegas geralmente são de direita, estou me sentindo muito bem no ambiente, onde tem pessoas de esquerda, muitas pessoas anticapitalistas. Agora, estou me sentindo muito melhor ainda diante da de Olinda, né? Uma pessoa dos movimentos populares, que também é uma coisa muito interessante na universidade. Né? E aí eu vou fazer uma pequena observação e uma questão para Olinda. Como cientista, né, eu trabalhei muito com o governo Goulart, então eu gostaria de lembrar também do movimento Sem Terra, o Francisco Julião, o movimento das Ligas Camponesas. Inclusive eu vim para cá, para Marília, lendo um livro interessante do Marcos Villa, que tem uma passagem sobre um sítio que eles compraram para começar um movimento guerrilheiro, que foram todos presos antes mesmo de serem treinados, né? Então a luta do movimento Sem Terra é muito ampla e muito cara ao povo brasileiro, né? Eu queria fazer uma observação rápida, metodológica, e uma pergunta, e depois a minha pergunta. A minha observação metodológica, como disse o velho professor, é uma coisa que a gente estuda ao entardecer, metodologia, mas é sempre bom estudar metodologia. E uma coisa que eu aprendi, estudando, por exemplo, metodologia do Marx, ele diz o seguinte: o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Por isso aparece na mente como ponto de chegada, mas é ponto de partida, tanto para a ciência quanto para a imaginação. Então, de certo modo, eu acho o trabalho da professora que vai aos movimentos e faz questionários e pergunta para as pessoas, ela vai ao empírico, não é? Que no fundo é a origem de toda a teoria, tanto da teoria, da boa ciência, como também da fantasia, não é? Então ela vai até o empírico, a ideia do Marx é que as pessoas devam ir ao empírico, fazer as suas abstrações e depois voltar ao empírico para ver se faz sentido ou não o que ela pensou, aquela situação. Quando você volta ao real, você observa se faz sentido ou não. Né? Enfim, e só lembrando que, né, acho que nesse movimento o trabalho, a pesquisa da professora é muito válido, né? E não querendo desmerecer o meu colega, que já foi meu colega lá em Araraquara, Bertella, que eu acho muito legal a vertente do marxismo dele, mas nós podemos esquecer que quando a gente eu me deparo muitas vezes com colegas marxistas que ao ficar muito na abstração e não ir muito, né, na mesma dimensão aos movimentos reais, você pode criar situações constrangedoras, como por exemplo, não estou me referindo a ele obviamente, mas como por exemplo na União Soviética, em um determinado momento que se achou que a Terra deveria ser coletivizada e as pessoas empiricamente achavam que não, o que o Stalin fez? Matou todo mundo. Então nós temos que levar em consideração a experiência concreta. Por isso que a minha pergunta nesse sentido, vai para a Olinda, que é uma pessoa do movimento, né? A questão é o seguinte: eu lendo o Mesaros, que é um filósofo atual e importante, ele diz que a única força capaz de se contrapor ao capital, né, já nas conclusões, é um livro que é um tijolo, mas nas suas conclusões ele diz que o único movimento, a única força capaz de se contrapor hoje ao capital são os movimentos extraparlamentares de massa, né, que tem um conteúdo anticapitalista. E ele cita exatamente como um dos maiores, mais importantes movimentos do mundo atualmente o MST. Né? É um filósofo húngaro radicado na Inglaterra, que tem um trabalho importante, que gosta muito do Brasil, já veio aqui algumas vezes. E nesse trabalho que é monumental dele, Ir Além do Capital, que está discutindo justamente o socialismo, a transição, ele cita o MST como um paradigma de um movimento popular extraparlamentar de massa capaz de enfrentar o socialismo, o capital, não é? Essa relação perversa, e de dar passos além. Não é? Então eu gostaria de saber qual a opinião da Diolinda acerca desse filósofo importante, internacionalmente reconhecido.
Obrigado, Felipe. Só para ajudar os colegas que vão intervir, excesso de microfone aqui. Então, o colega de óculos agora, depois é o Roberto, depois é o Renan, depois é o Felipe. Ok? Calme, se acalme, você já está inscrito, fique tranquilo. Fique tranquilo. Bom, meu nome é Franco, sou aluno de Ciências Sociais pela Bahia. Um pouco dessa polêmica aqui do senso comum, questão agrária, e quem sabe entrar em outra polêmica. E vou procurar seguir uma leitura para ser mais dinâmico e procurar não esquecer. Bem, como o Paulo nos ensinou, com o aumento da produtividade da força de trabalho, seja através do incremento de novas tecnologias, de inovações técnicas, reflete-se a isso o aumento do desemprego. Nós temos que salientar que há uma contradição inerente ao próprio sistema capitalista, com a inovação tecnológica, com o aumento da produtividade da força de trabalho, resulta-se a isso concomitantemente uma diminuição do mercado consumidor. Bem, agora eu peguei mais 3 perguntas. Gostaria de saber se há um ponto de saturação, um limite, entre o desenvolvimento tecnológico, mecanicista, e o declínio do mercado consumidor através do aumento do contingente de desempregados. Se a esse ponto, este por intermédio da elevação do grau de satisfação do número cada vez maior de desempregados, não seria um clique decisivo para uma revolução no âmbito social? Qual seria o agente odierno para uma revolução? O proletariado, que não detém os meios de produção, os empregados, que, além de não deter os meios de produção, não podem sequer usar sua força de trabalho. E no capitalismo, onde quem não trabalha não come, a premissa, a necessidade deles de comer, de viver, poderia ser também um, ou uma união e organização de diferentes grupos, porém com semelhantes interesses. Roberto. De mais nada, meus cumprimentos ao corintiano e meus pêsames pelas últimas goleadas. Prometo que no ano que vem eu espero ser convidado para uma conferência, mas eu estou aqui apenas para perguntar. Mas eu fiquei incomodado com a fala da colega, quando fala esse governo que está do nosso lado. Se esse governo que está do nosso lado, tivesse investido 5% do que ele pagou de juros administrativos do ano passado, ele tinha feito uma revolução agrária no país. Esse é o primeiro tópico. Então, esse governo está muito mais comprometido com o FMI, com o capital financeiro, com o pagamento de juros da dívida, do que com qualquer coisa. Aliás, ele não mostrou até agora qual é efetivamente a diferença desse governo com o governo Fernando Henrique Cardoso. Tem um geógrafo, que eu considero um grande sociólogo, pesquisador aqui do oeste de São Paulo, no noroeste paranaense, que qualificou esse governo ano passado de verde água. Esse governo verde água. Então, eu pediria ao companheiro Kraus, se possível, analisasse um pouco essa questão do governo Lula, a política econômica desse governo, a submissão desse governo ao FMI e, inclusive, a falta de investimento de recursos para a reforma agrária. Renan. Boa noite para todo mundo, meu nome é Renan, eu sou professor da Unespar. A primeira coisa que eu queria colocar é que nós deveríamos, nesse momento, tentar construirmos algumas mediações. E olha só, e rapidamente eu queria começar dizendo o seguinte: esse seminário, ele consegue cumprir, e essa mesa demonstra isso, o seu propósito, que é de trazer questões para um referencial teórico onde nos permita tratarmos polemicamente questões que hoje, seja a esquerda, como ela se organiza politicamente, seja a sua democracia incorporada pelo PT, não nos permite fazer. Eu gostaria de começar dizendo que por isso esse seminário é um sucesso. Mas eu gostaria de chamar a atenção da plateia para o seguinte: quando nós tratamos de questões polêmicas, nós temos que ter paciência para ouvir, compreender e mesmo na divergência. Eu não acho interessante, nesse momento de reflexão, não combina com aplausos ou vaias. Não que tenha vida aqui vaias, não é isso. Porque, veja só,
nessa mesa, eu acho que tem 4 pessoas corajosas. Primeiro, pela primeira vez eu ouço 2 pessoas fazendo uma crítica tão radical e profunda e necessária às limitações históricas do Movimento Sem Terra. Eu vejo aqui uma colega, a Miriam, eu diria, Miriam, você está aqui em minoria, mas nós somos minorias na sociedade. Hoje impera a história do cotidiano. Se nós estivéssemos num encontro cotidiano, talvez nós nem estivéssemos na mesa. E talvez nem nós pudéssemos estar falando. Então, quando você está aqui, você é corajosa nesse sentido. Mas você tem que reconhecer também que esse é um espaço que o marxismo, uma perspectiva crítica, abre também para ouvir. Coisa que nós não encontramos no Historiadores do Cotidiano. E a Diolinda, eu diria que é interessante pelo seguinte aspecto. Porque ela representa um movimento social que, com todas as limitações, ainda é ou não, continua sendo, até mesmo para os marxistas da perspectiva crítica, um movimento a ser analisado. Então vejam só, nesse sentido, é por isso que eu falo que não cabe a questão de aplaudir um ao outro. Nesse momento, eu aplaudo a todos. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: a partir da crítica que fez o Klaus, que fez o Bertello, fundamental, seja que o problema do campo é a questão dos meios de produção, seja que a crise no campo representa a crise da acumulação e concentração do capital, como apresentou o Bertelli, ou seja, a crítica própria, a crise de expansão do capitalismo, eu penso que é o seguinte: uma questão para se pensar é que o próprio movimento hoje sem terra, ele expressa um limite histórico que está marcado na sua origem, gente. Eu acho que é o mesmo limite histórico que quando nasceu o novo sindicalismo nos anos 70. Era um movimento que expressava uma consciência no máximo contingente. E nesse sentido, bom, já fui estudante também. Mas a questão central é o seguinte, nesse sentido, eu acho que também não se deve cobrar do movimento sem terra tarefas que a sua própria composição social, inclusive o seu limite histórico, não é capaz de superar. E veja só, pensando assim, será que a saída do campo e campo e cidade não é mais uma distinção geográfica? Ou será que existe distinção geográfica? Porque eu acredito na Terra, acho que o Bertelli ficou um caminho interessante, o fenômeno da proletarização no campo e na cidade. Isso unifica e destrói inclusive a dimensão de espaço. Mas eu acho que é fundamental que talvez um movimento qualitativo de sem terra fosse hoje fazer trabalhos políticos junto ao proletariado da agroindústria do campo. Aí sim é tocar na acumulação também no campo. Também, será que não é essa a saída? Um movimento, sim, de junta à proletarização do movimento sem terra, dos trabalhadores da agroindústria? Será que esse não seria um salto qualitativo do movimento? Obrigado, Renan. Agora é o Felipe, mas eu quero pedir a vocês o seguinte: nós temos, acredito eu, pela esperança de vocês, todo mundo aqui tem muita fé, né? Que a gente poderá ter mais uma rodada, mas a gente tem que diminuir, tirar um pouco o pé do acelerador, porque cada um está falando 5 minutos, 6 minutos, aí não vamos sair 3 horas não. Felipe. Eu espero ser bem objetivo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Luiz, eu sou do Departamento de Administração Pública. Eu acho que tem mais professor de Direito do que o seu Departamento de Economia. Então, eu estou muito feliz de estar hoje em uma universidade. Eu estou me sentindo na universidade. Inclusive, você fez um comentário, Adilson. Puxa, só tem aqui gente de esquerda, socialista, que beleza, né? Então, se todos nós somos socialistas, a nossa luta aqui é pelo socialismo. Você está certo. Se todos nós que estamos aqui somos socialistas, então esse é o pressuposto básico. Então, todos nós estamos lutando pelo socialismo. Eu gostei muito da composição da mesa. Respeito muito a mesa, respeito muito o Movimento Sem Terra. E eu queria fazer uma pergunta então ao Movimento Sem Terra, porque uma vez que é tão heterogêneo o Movimento Sem Terra, eu gostaria de saber como é que o Movimento Sem Terra incorpora nas suas discussões internas
a questão da incorporação do progresso técnico e do desenvolvimento das pessoas produtivas. Se há uma discussão no interior do movimento sem terra, não avançar com relação à ciência e à incorporação do progresso técnico, logicamente hoje o desenvolvimento tem que ser sustentável e na discussão sobre o desenvolvimento das forças produtivas e incorporação do progresso técnico, nós temos que considerar as questões ambientais, lógico, que faz parte da reflexão científica. E uma outra pergunta que eu queria fazer ao Movimento Sem Terra, que eu estou aqui para aprender, estou aprendendo muito nessa noite, a Deolina representa o Movimento Sem Terra. Eu gostaria de saber se o Movimento Sem Terra é socialista. Se luta pelo socialismo e pela socialização de meio de produção. Porque há representações aqui colocadas, podemos fazer muitas representações que não são representações da liderança, e a liderança pode se apresentar representações de ideologia totalmente pequeno-burguesas. Agora eu gostaria de saber se a orientação é para o socialismo. Aí você tem um movimento no sentido da educação política e da sua superação dos limites pequeno-burgueses. Então eu gostaria de saber se o Movimento de Terra é socialista. Obrigado, Felipe. Cláudio. Eu acho, pessoal, que talvez a gente não esteja pegando toda a dimensão do MST. Porque ele efetivamente não é um movimento que luta única e exclusivamente para conseguir um lote de terra para cada família de sem terra. Ele está lutando objetivamente pela transformação social. Ele já extrapolou há muito tempo a mera questão agrária. Embora a questão agrária seja a luta básica, ele não é um partido. Mas o MST discute a política econômica nacional. O MST combate, por exemplo, a questão da ALCA. O MST discute a dívida externa. E ele não se satisfaz com a pulverização pequeno-burguesa dos assentados. Porque ele procura desesperadamente manter os laços que uniam os assentados quando eles estavam no acampamento. Eu acho que tem uma... Quer dizer, se a gente analisar concretamente a situação do MST, pensando em analisar não o que um ou outro membro do MST pensa que o que é o MST, o que está fazendo, mas analisar o que o MST está fazendo, nós observamos um movimento que tem uma contradição, na minha opinião. Como eu disse no início, o MST tem dois pilares de sustentação: os acampamentos e os assentamentos. Os acampamentos são uma força transformadora que ultrapassa o capitalismo. Por aquilo que eu disse antes, lá se desenvolve a solidariedade. Agora, quando chega no assentamento, que não pode ser feito em termos coletivos, pelas limitações da estrutura institucional, e em que a classe dirigente, enfim, a classe dominante, a burguesia, desenvolve, bombardeia a nós todos e a eles com a ideologia da pequena propriedade, ideologia que é engrossada, na minha opinião, por essas ideias de uma espécie de glorificação da pequena propriedade, ou da produção familiar, ou da família camponesa. Quando chega no assentamento, a solidariedade do acampamento se desfaz. Então, funciona como uma espécie de pilar mais ou menos conservador, que equilibra com o pilar transformador, o revolucionário do acampamento. O MST tenta combater isso. Organiza as famílias dos assentamentos em diversos tipos de associações, tenta desenvolver as cooperativas baseadas na consolidação de diversos lotes em uma produção coletiva, porque eles sabem que o pequeno produtor individual em 20 hectares de terra ruim não consegue instalar meios de produção que o tornem capaz de sobreviver. Agora, enfrenta todo tipo de dificuldade, inclusive que não se faz financiamento para a produção coletiva, para a apropriação coletiva de meios de produção. Então eles têm que fazer uma ginástica, juntando os créditos individuais dos que se associam e fazer um projeto para comprar alguma coisa em comum. O MST já tem escolas. O MST tem uma editora. O MST tem uma bandeira, tem hinos.
Então, a posição que a Diolinda colocou aqui há pouco, dizer que o companheiro Lula e tal, eu, francamente, o MST é quase um Estado dentro do Estado. Ele tem relações com o Estado que são contraditórias. Outro dia eu ouvi o João Pedro dizendo: o PT nós consideramos nosso aliado. Agora, o Estado brasileiro não é nosso aliado, é nosso inimigo, porque é um Estado burguês. Eu acho uma benevolência muito grande dizer que o Lula e o PT são aliados do MST. Mas eu entendo a posição tática do MST, e eu vou muito... Porque é o que eu digo, o MST não tem uma bandeira. A classe trabalhadora tem que... Uma tremenda ultrapassagem da sujeição e da exploração que a classe trabalhadora sofre é se identificar como classe que se contrapõe aos exploradores, que é a burguesia. Identificar a burguesia como inimiga. E isso requer construir os símbolos que identificam a nós, como companheiros, contra os que estão lá. Isso é a bandeira, é o hino, é a cultura que desenvolve. Agora, eu não estou querendo fazer disso uma apologia do MST, porque ele está mergulhado em contradições tremendas. Mas eu continuo achando que a realidade do MST, a Diolinda há pouco falou, o que ela falou? O pessoal proletário, os meeiros, parceiros do interior, o que eles são? Eles têm posse de terra, mas muito mais no sentido de moradia e de produção de alguma coisa para consumo próprio, mas eles são essencialmente proletariado. Pô. O Lenin criou uma figura chamada o proletário com lote. Se vocês forem ler lá o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Porque o sujeito no meio, assalariado do meio rural, não pode se pendurar numa árvore. Pô, ele tem que morar em um lugar. E no meio rural ele mora numa área de terra onde ele cultiva uma coisinha ali. Mas, como eu disse no início, ele não se insere no trabalho social, porque ele está trabalhando para ele, não está trabalhando para a sociedade. Exceto quando ele vai ser assalariado de um capitalista. Aí, o resultado, para que o trabalhador, o proletário, se construa como um ser humano como os outros, ele tem que ter posse da riqueza e participar da produção social, mas isso só pode acontecer como proprietário coletivo dos meios de produção. Daí que eu quero concluir rapidamente essa colocação que está longa, aliás, sobre o progresso técnico. No ano passado eu participei em Brasília, a pergunta que fizeram para a Diolinda, como é que o MST, essas siglas estão me embaralhando, incorpora a questão do progresso técnico. No ano passado o MST, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fez um seminário em Brasília sobre a questão da ciência e da tecnologia para a reforma agrária. Eu acho que aí houve lá uma tendenciosidade, como se nós pudéssemos pensar em desenvolver ciência e tecnologia para os assentamentos em pequenas unidades. Isso está ultrapassado. A visão da superação não é construir uma nova estrutura produtiva nessas áreas de terra ruim e em pequena quantidade que os assentados recebem. O socialismo é socializar os meios de produção instalados na agricultura, porra. Está aí a estrutura produtiva. Não é preciso fazer outra. A superação consiste em se apropriar dessa estrutura produtiva. Isso é que é o socialismo, pô. Por que o MST não propõe isso? Pode ter diversos problemas. Agora, um deles é que, e nesse ponto o MST tem que ser entendido, o discurso do MST não é um discurso teórico. Acho que o MST não vai dizer nós queremos um socialismo. O discurso do MST se move dentro dos espaços da luta de classes, da correlação de forças. Os objetivos são objetivos parciais e momentâneos. Não sei se ele vai chegar no final, mas ele tem que fazer um discurso correspondente aos objetivos de uma dada conjuntura. Nós é que temos que saber ler se a atuação do MST se limita aos discursos momentâneos das conjunturas, das correlações de força, ou se é uma atuação que se projeta para um objetivo final. Eu acho que se projeta, com toda franqueza. Agora, no meio de contradições muito sérias. Mas, na minha opinião, a força principal do MST continua sendo na direção da superação. E só pode ser assim porque ele está baseado numa fração do proletariado.
Se não, pessoal, eles já estavam todos cooptados pelo sistema, porque eles seriam produtores de mercadorias e se associariam aos demais produtores. Eles estão onde estão porque eles não são produtores de mercadorias, são vendedores de força de trabalho, são expropriados. Esse aqui, na minha opinião, é o ponto. E a gente tem que se concentrar nessa oposição entre proprietários de meios de produção e não proprietários. Essas são as duas classes fundamentais. A oposição entre elas é que determina os rumos. Quando a gente se concentra em frações ou segmentos de classe secundários ou decadentes, como pequenos produtores, camponeses, semi-assalariados, familiares, a gente perde a visão do núcleo do processo de transformação. E eu acho que muitas vezes as pessoas vão nessa direção. Eu acho, como a Miriam falou muito bem, é uma diferença de ponto de vista teórico, obviamente. E isso é que a gente tem que esclarecer. O que constitui o centro da dinâmica do capitalismo? Da luta de classes. Na minha opinião, e no caso, pretendo estar seguindo Marx, é a luta entre proprietários e não proprietários de meios de produção. São as duas classes fundamentais. A classe dominante dirige o processo, até que surge uma classe social que contesta o poder, a dominação dela. As outras heranças de outros modos de produção anteriores e tal, elas sempre atrapalham a visibilidade. E aí eu concordo com o Berteiro também. A gente tem que tentar, a ciência, tentar localizar os fios invisíveis que formam a rede que explica a realidade. Eles são invisíveis. O senso comum não percebe. Pela própria natureza do senso comum. Em que a ciência tem que tentar ver isso, né? Eu acho que o Marx dizia esse troço de que se a realidade fosse imediatamente visível, não se daria ciência, pô. A gente olharia e pronto, a gente constataria a realidade, né? A ciência é necessária porque a aparência é enganosa, ela não nos revela a realidade, ela esconde. Passei meu tempo também, obrigado. Tem algumas coisas anotadas. Uma conversa em voz alta aqui com o Klaus. Klaus, eu penso que o que define uma situação de classe das pessoas, são as relações de trabalho. Fora das relações de trabalho, eu posso ter uma origem proletária, mas eu estando fora das relações, eu não sou mais proletário. Sim, eu posso ser membro do exército de reserva, mas aí é outra coisa. Mas é outra coisa. Eu sou membro do exército de reserva, veja bem, pelas características que ela descreveu aqui desse trabalhador, ele está muito mais próximo de um lupe. Então é preciso que a gente tenha clareza sobre isso. Outra coisa, veja bem, né? Eu acho que, por exemplo, que as classes chamadas, né, secundárias, elas têm uma importância, inclusive política. É para a gente pensar, veja bem, é o que nós estamos tentando fazer aqui, uma possível aliança de classe. Em torno do proletariado é que se estabelece essa aliança. Daí a importância de ver que aquele pequeno produtor não é um camponês, né, mas que já é um semi-proletário, que o pequeno produtor está diferenciado internamente, para você poder pensar a correlação de força, as prováveis alianças políticas que podem ser estabelecidas a partir daí. Percebe? Então, veja bem, a questão a discussão a respeito da pequena produção, eu reputo que ela é hoje de extraordinária importância. Veja bem, agora eu queria responder ao Hamilton, né, meu ex-colega de Araraquara. Eu tenho a dizer a você o seguinte, Hamilton. Se você tivesse prosseguido na leitura do Marx, você teria visto, lá mais adiante, que o Marx diz assim, que não se entende essa sociedade se não entender o capital. Tá certo? Que o capital, veja bem, que o capital, deixa eu falar, eu te ouvi e agora vou te responder. Deixa eu falar, eu te ouvi e agora eu vou responder. Eu vou responder a minha maneira. Tudo bem, eu vou responder a minha maneira. Tá certo? Se você tivesse prestado atenção, dizia que o capital, né, é o senhor nessa sociedade que a tudo e a todos domina, inclusive a terra. Segundo lugar, né, que esse concreto a que você referiu, que é o concreto pensado, não é senão o capital. É ele que é a síntese de muitas determinações. É ele que é a unidade do universo. Por isso que se não se entender ele, não se entende essa sociedade. Isso não é uma questão meramente teórica. Tá certo? Quer dizer, aquilo, quando você se referiu a mim, veja bem, quando você se referiu a mim, hoje
fez um progresso, por isso que eu estou respondendo a vocês. Porque em Araraquara, um dia você se referiu a mim e taxando de autosseriano, coisa que eu nunca fui. Sou crítico de autosser. Nunca me identifiquei com autosser. Tá certo? Hoje você me taxou de um hegeliano. Quer dizer, eu sou um abstrato, né, que estou produzindo o real através do meu pensamento. Então eu já fiz algum progresso, pelo menos sou hegeliano, não sou autosseriano. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de dizer. Pessoal, eu quero pedir a vocês todos uma certa capacidade de compreensão, né? O exercício crítico é isso, nos leva a todos a erguer a pressão do turbo, isso é normal. Vamos trabalhar bem, todo mundo tem a palavra, o debate rola. É que a gente gosta de uma certa delicadeza, né? Bom, a minha tese de doutorado é sobre uma experiência de vida dos assentados, do assentamento Reunidas. De 1992 a 1999, o MST empreendeu aqui uma experiência coletivizada da terra. Não foi por conta de problemas institucionais que aquilo não deu certo. Foi porque existe um ideário camponês criado, gestado a partir de uma cultura. Essa gente tem uma concepção de vida, de terra, de família, e elas vão para a terra e não querem ser mandadas. Não deu certo. De 92 a 99 eu acompanhei todo esse processo, era a menina dos olhos do MST. Essas famílias não queriam a produção coletivizada. Eu aprendi muito com o seu João Martiniano, porque quando eu cheguei para o campo, eu cheguei com uma visão pré-concebida. Aliás, os preconceitos parece que estão iluminando, na verdade, a visão de mundo dos autores aqui inseridos. Quando eu cheguei ali, para mim, os camponeses ali eram sujeitos fora da realidade. Porque, na verdade, o São João Martiniano dizia para mim, eu quero ver a minha galinha crescer. Eu não quero ser mandado pelo meu colega. De repente, eles criaram uma empresa no campo, onde havia uma divisão social do trabalho, mesmo porque o intelectual orgânico do partido, como é o nome dele? Não é aquele intelectual orgânico que criou os laboratórios? Zander Navarro, não, Clodomiro de Moraes. Aliás, ele promove um crime, né, com relação às famílias. Ele diz que o atraso está nessas famílias que apoiam, né, o individualismo, que são individualistas e tudo mais, um pouco nessa linha situada. E o seu João, ele dizia, e aí fizeram uma divisão do trabalho em que havia creche, cozinha coletivizada. As pessoas não aguentaram, não é isso que elas querem. Elas vão para a terra com ideário, né, com uma construção, com um projeto de vida que tem, até reformulam isso, né, esses novos valores, mas baseado com as questões que elas carregam consigo também. Porque, na verdade, grande parte dessas famílias que entram na luta pela terra, elas têm uma origem ligada à terra, seja o vô, seja o pai, seja parceiro, meieiro, né, ou, enfim, é uma origem vinculada à terra. Eu acho que isso que é rico no nosso país, a gente tem que entender o significado disso. Por que ainda é significativo nesse país as pessoas irem em busca da terra? Se a gente não entender isso, quer dizer, se a gente não buscar entender isso, acho que a gente está entendendo um pouco. Com relação ao MST e suas lideranças, existe uma conversa que é da liderança e uma conversa que é das famílias assentadas. Sinto muito, mas é muito. O movimento do Sem Terra é extremamente complexo. E é tão complexo que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra representam só 28% mesmo daqueles que estão na luta pela terra. Hoje existem, no mínimo, 35 grupos sociais lutando pela terra que se denominam sem terra e se denominam a partir de várias facções, ideologias, linhas políticas, siglas e assim por diante. Então, o movimento do Sem Terra é uma coisa muito complexa. E os intelectuais do MST procuram dirigir a sua base numa determinada direção. Mas sinto muito, eles não estão com o proletariado na mão. Eles adorariam ter
ter esse proletariado na mão, que é a vanguarda que vai fazer, eles se colocam como vanguarda, esse grupo que vai fazer a revolução, esse grupo não quer fazer a revolução, sinto muito. Não necessariamente eles querem fazer a revolução. Então não adianta querer fazer com que essas pessoas vão por aí. Eles não são isso. Quando o companheiro citou a questão do teórico, lá o Mesaros, é porque é um nome tão difícil, imagina entender o livro do cara, né? Não, mas eu não fiz isso para te prejudicar de maneira alguma. Eu só quero dizer o seguinte, o Movimento Sem Terra, o MST, exatamente por existir durante esse período de 20 anos, isso trouxe, inclusive, um anseio ou um desejo das pessoas que compreende a luta pela transformação social, citamos assim, em procurar entender o Movimento Sem Terra. E muitos deles pegaram o movimento igual vocês me pegaram aqui hoje. E eu acho de extremamente conveniência fazer esse tipo de coisa, exatamente para o movimento definir o que pensa, o que vai fazer da agora para frente, porque o movimento acumulou uma força muito grande, e aí o Kraus está com essa razão, né? O movimento acumulou uma força, ele vai para qual rumo o movimento vai ter que tomar? Ele vai ter que definir. E é exatamente por essa definição, eu acho que o movimento ouve várias opiniões das pessoas que eu admiro na área da sabedoria, da ciência, da filosofia, exatamente para nós do movimento entender quais são os pensamentos também, igual vocês estão tendo de nós aqui. Agora, puxa vida, já pensou o movimento se centralizar só em um pensamento? Aí seria desclassificar o outro companheiro. A mesma coisa pegar o Sebastião Salgado, né? José Saramago. Então são pessoas assim que eu acho que o movimento não pode ser estreito a um ou outro. Até porque o movimento não depende de ninguém, que aí o outro fez uma pergunta. Não depende. Né? O movimento criou uma autonomia própria. E ele sobrevive dessa autonomia, tanto politicamente, tanto economicamente. Que aí eu acho que a razão da grande sabedoria em que destino o Movimento Sem Terra vai, eu não tenho a receita pronta. Mas eu confesso para vocês que nós estamos quebrando a cabeça para saber o rumo que essa organização vai tomar. Agora, quando se pergunta, a pergunta do companheiro aqui, e o Movimento Sem Terra é socialista? Eu diria, eu acho que mesmo com essa dificuldade teórica de entender, eu acho que ao resgatar o ser humano da miséria, ele já começa a ser socialista. Desde o camponês até a sua liderança. Eu penso assim. Agora, se esse socialismo não chegou até vocês, ou é esse anseio que a sociedade queira, eu acho que tem coisas que acontecem na vida e no cotidiano do ser humano, que aí eu reflito para dentro do movimento, ou dentro de qualquer outra organização, que inclusive a Miriam citou várias, tem coisas que acontecem, mas, tipo assim, é igual como se fosse fazer uma ocupação de terra. Tem muitos que sabem, tem outros que nem sabem. Então a mesma coisa é o socialismo nosso. Eu acredito que nós vamos trabalhar para o socialismo. E acredito nele. Por que eu acredito? E o movimento acredita? Porque a transformação da consciência social do ser humano, ele se dá desde a ocupação até uma formação, uma capacitação, inclusive, no nosso entender, e eu estou dizendo isso com muita clareza para vocês, nós estamos trabalhando com todas as organizações de esquerda da América Latina. Todas. O que nós queremos? É o que está se discutindo. Eu não vou dizer para vocês, porque eu não tenho ela clara, assim como eles também não têm.
Agora, o quebra-cabeça é difícil? É. Eu acho que quando a gente fala de transformação, a transformação tem que ser desde mim até a sociedade. Agora, se eu falar em socialismo para quem está passando fome, será que ele vai entender o que é socialismo? Essa é a minha pergunta. Né? Porque eu gostaria de, inclusive, se eu pudesse estar no meio de muitas pessoas entendidas nessa área, eu gostaria de perguntar. Porque eu sou uma pessoa que vim do boia fria, que é o que meu pai fazia. Hoje eu estou debatendo com vocês aqui, sinceramente, eu estou aqui imprensada. Mas isso me dá uma qualidade tão grande, porque isso aqui é uma verdadeira aula teórica. Eu acho que tanto vocês quanto eu, e quanto os companheiros que estão aqui, vão sair hiper fortalecidos. E que eu vejo que a transformação do ser humano, ela se dá dessa forma. E o socialismo também. E é por isso que nós acreditamos nele. Se é o movimento que vai fazer, eu espero que ele não envergonhe quem acredita no socialismo. Assim como eu acredito também que não envergonha aqueles que acreditam também no comunismo. Agora, de uma coisa é certa, nós somos socialistas sim. Aqueles que irem, vai estar conosco. Aqueles que puxar, com certeza nós vamos estar nas fileiras também. Pois bem, eu quero encaminhar da seguinte forma. Nós temos um encaminhamento que foi direcionado para a mesa, vindo da coordenação do Comitê Central. E tem algumas questões práticas, não é? Que é o seguinte, daqui um pouco, eu não conheço muito bem Marília, mas daqui um pouco vai ficar difícil para os colegas da coordenação encaminhar os convidados, resolver problema com restaurantes, hotéis, etc. E tal. Então, foi colocada essa questão. Há uma série de pessoas que estão inscritas. Eu quero sugerir o seguinte, que a gente faça uma rodada de 3 intervenções, 2 minutos. Quer dizer, o colega pode economizar todo aquele introito, já vai direto na ferida. Pum! Dá o tiro, dá a tijolada e fica na boca. Beleza? Porque senão é difícil, complica, né? Então vamos lá. É o colega de casaco preto primeiro. Então, o palmeirense ali no fundo falou que fazia tempo que não apanhava de 5, eu espero não apanhar de 20 aqui depois. Eu acho que o que eu quero questionar vai mais, talvez, no sentido de questionar o quanto socialistas alguns aqui dizem que são. Não estou falando da mesa, mas talvez de algumas pessoas no pleno. O Klaus, né, você quando falou sobre o economicismo de Lenin, né, do proletário não conseguir fazer reivindicações dele para além de proletário e ficar sempre no proletário, eu queria questionar se às vezes isso não é o que acontece na universidade, quando a gente tem um movimento que está simplesmente pensando em reivindicações salariais e, às vezes, deixa de se questionar enquanto partir para umas reivindicações no âmbito da perspectiva que nós conhecemos agentes históricos da transformação. Qualquer coisa, se for apanhar, estamos filmando. Obrigado. A colega chamada Sueli, está na área. Está impedido, está na área. Está na área. Sueli, solta o tijolo, hein? Bom, 2 minutos, né? Eu vou falar bem rápido e que bom que a gente tem a liberdade de expressão de que se a gente não tiver o tempo para vir falar aqui como a gente não está tendo porque está tarde, a gente pode se expressar em palmas ou em silêncio. Agora, voltando para a mesa, porque a gente está aqui para isso, e segundo ano de sociais, então pega leve. Eu tô quando você diz da questão do senso comum, eu fiquei uma dúvida, e realmente eu estou vendo aqui que isso está sendo plenamente enriquecedor, mas está gerando alguma dúvida no sentido de que eu estou vendo, ao meu ver, que algumas pessoas da mesa está sendo contraditório, ao meu ver. E aí, pro Bretério, né? Essa questão do senso comum, quando você diz dessa questão de não se deixar levar para o senso comum, e aí eu queria saber com uma dúvida, se você está falando isso do ponto de vista meramente ideológico ou puramente metodológico, porque aí se tem uma confusão nesse sentido, porque a gente tem que ter um jogo de cintura nesse sentido, porque se for só meramente metodológico, então eu, quanto egressa de orfanato, se pesquisa eu egressa de orfanato, então eu estou fora. Então eu estou dentro da ciência, só para eu entender, porque foi isso que me passou.
entendeu? Esse sentido, porque aí eu ia usar uma fala de alguns intelectuais, mas nem vou usar, mas nesse sentido, se é puramente ideológico, porque aí sim é problemático se a gente pensar só puramente ideológico, porque aí você vai cair, se você cair só no senso comum, você vai cair num pós-modernismo problemático. Então tem que ter uma inter-relação com o ideológico com o metodológico. Então eu queria que você explicasse isso. E aí, pegando um pouco da fala da Miriam, quando ela fala, e esse é para a Miriam e para a Diolinda, da questão, por exemplo, que ela fala assim, não envergonhe a Diolinda, os que acreditam no socialismo. E ao mesmo tempo, você diz que o nosso companheiro Lula, e eu falo quanto petista, 10 anos filiado e militante, que então, infelizmente eu vou ter que dizer que o companheiro Lula está envergonhando o socialismo, porque ele falava contra o socialista e eu tenho o direito de falar contra o militante também. Você tem o seu direito de falar contra o militante, eu falo contra o meu. Porque aí quando a mídia coloca fala assim, quando eles vieram, fizeram aquela proposta que eles não querem trabalhar eu quero pensar no meu, não dá para alguém mandar comigo, mas a gente tem que pensar que a gente está no século XXI. E se a única terra que nos é doada, entendeu, é aquela terra que realmente não é produtiva, o MST se tem, deve ter várias terras produtivas, mas a maioria é improdutiva, e não tem condições de lutar contra o grande proprietário de terra. Então não dá para ser romântico e achar que a gente vai ter só o nosso cantinho, a nossa terra e plantar só para subsistência, porque a gente está no século XXI. Se a gente tem que pensar também que eu também quero produzir, quando a Diolinda disse que aqui o MST que produz aqui dentro, entendeu? Mas qual o problema do MST também produzir para fora? O problema é esse, que não está dando essa chance, que o governo Lula também não está dando, entendeu? Porque aí eu queria saber da Diolinda, concluindo, qual é a diferença do governo Lula em relação ao MST, não precisa falar as outras questões, em relação ao MST, qual é a diferença do governo Lula com o governo FHC? Colega seu nome? É que ele levantou a mão desesperadamente. Vamos lá. Eu vou fazer uma intervenção breve, só para esclarecer o seguinte. Bom, primeiro, meu nome é Jair, sou professor aqui do campus de Marília, recém-contratado, talvez por isso não seja muito conhecido. Eu só para dizer o seguinte, que o Hamilton colocou muito bem, aí o principal, o Bertalha falou, de fato, é o capital, o elemento que promove a síntese das múltiplas determinações. Quer dizer, não é um elemento qualquer. Mas o fato é que o trabalho é parte do capital, o trabalho sobre o capital é parte do capital. E o próprio Marx, no Capital, né, coloca várias formas de venda da força de trabalho. Não é só o assalariamento na sua forma jurídica clássica. Há várias formas de venda do capital, da força de trabalho. E mesmo aquelas formas que não se resumem, né, a venda da força de trabalho, elas são sobredeterminadas pelo mercado como venda de força de trabalho. Isso é fundamental para que a gente não comece a imaginar que hoje, século XXI, haja algum trabalhador que não esteja, ainda que de modo diferente, né, não juridicamente assalariado, esteja excluído dessa relação capital-trabalho. Adilson, pontual. Eu queria falar um segundo porque eu fui citado duas vezes. Primeiro, meu nome é Adilson, né? Há uma série, sempre há uma pequena confusão. Só queria lembrar o seguinte, eu não estou polemizando com nenhum professor da mesa. Em primeiro lugar, a questão do capital, quando se fala em capital, é necessário lembrar que capital é uma relação social de dominação. Não é uma coisa como os marxistas ou estruturalistas pensam, que tem vida própria. Capital é uma relação social de dominação, onde o trabalho morto se apoderou do trabalho vivo. E esse capital, por ser uma relação social, ele comporta tanto a burguesia quanto o proletariado. Então, nesta concepção, que é a que eu imagino a mais interessante, o MST é um aspecto da luta social contra a classe dominante, ou seja, é uma forma de luta real, não uma forma de, algo apenas imaginado. Obrigado. Eu só quero dizer o seguinte, que como coordenador da mesa, acho que nós tivemos aqui um conjunto de questões que foram observadas, algumas conseguimos aprofundar, outras não. Eu acho que é bastante razoável que isso aconteça, e acho que também é bastante razoável que cada um de nós
que ainda permanece aqui, saia daqui com uma ideia bastante interessante e estimulante desse debate, até porque a gente não tem nenhuma pretensão de construir consenso, ao contrário, acho que um evento como esse aqui é para produzir inquietações, produzir questionamentos. Em relação a isso, eu, como coloquei, fiz algumas observações, ponderando muito rapidamente uma parte daquilo que eu penso, eu quero dizer que também elegi alguns conceitos básicos e fundamentais para eu poder compreender o campo. Para eu poder compreender o campo através do trabalho, as suas expressões, diferentes expressões. E acho que uma categoria fundamental é a praxe. Se a gente realmente esquece disso, a gente só fica na teoria, ou se a gente só fica no cotidiano, que acho que é uma coisa que incomoda muitos colegas das ciências sociais, né? Mas também acho que é uma coisa que está presente em todas as ramificações. Na geografia a gente tem muito disso também, quer dizer, estudos mais pontuais, mais monográficos, etc. E eu quero crer que o acúmulo de pesquisa, de trabalho que a gente tem feito, é o que tem permitido a gente opinar e apresentar questões. Né? Eu não acho que a gente deva, ou devesse, nesse momento, minimizar os papéis ou a importância que cada um dos colegas da mesa, em todas as intervenções, quanto ao questionamento teórico, a profundidade do tratamento teórico de uma questão polêmica ou das questões polêmicas que foram colocadas aqui. Eu também partilho disso. Mas eu acho que a gente deve saber, ou a gente deveria, ou devemos, como quiserem, saber construir esse espaço da pesquisa, construir esse espaço, porque a realidade que a gente depara, como já foi lembrado aqui, né? Esse tal concreto aí, síntese de múltiplas determinações, essas doiduras todas que a gente fala, muitas vezes a gente não consegue nem deixar claro isso para os nossos alunos. Imagine a gente poder absorver esses conhecimentos e discutir lá com os trabalhadores, os partidos, seja lá onde for a nossa militância. Então eu quero ver que as questões que foram colocadas aqui, todas elas, do meu modo de entender, não estou fazendo negociação barata, não estou querendo entender que vou retornar para o Prudente daqui a pouco e creio que vou ter aí um bom tempo para poder, vamos dizer assim, processar as questões. Né? Fico muito contente de poder rever o Cláudio, depois de muitos anos, né? Acho que os últimos congressos da CUT, 94, alguma coisa assim, 95, por aí, né? Alguma coisa por aí. Rever o professor Bertero, que é uma das grandes expressões, um intelectual de grande calibre, eu pelo menos tenho como um intelectual de grande respeito. Agradecer a presença da Diolinda, né? Dos colegas que, vamos dizer assim, o Movimento Sem Terra, a companheirada do Movimento Sem Terra, que sempre tem atendido os nossos convites, ao Wesley, que está aqui também, né? Em nome da comissão organizadora, estender o agradecimento ao Movimento Sem Terra, agradecer a minha amiga e colega de muitos anos, a Miriam, né? E passo a palavra para você, Miriam, para fazer a... É para você? Ela quer falar. Olha, vamos nessa. A noite é pequena, vamos nessa. Gente, 2 minutinhos, vai bem rápido, tá? A gente que trabalha com a reforma agrária, a gente foi vendo ao longo desses 20 anos muita coisa e muita gente que está ali na era aberta. E a gente gostaria, nessa noite, de fazer um desagravo, né? A companheira Diolinda, que em novembro de 96 passou por Marília dentro de um camburão e foi exposta em frente à delegacia como um animal de extrema rusticidade, Brasil, alguma coisa assim. Foi aquela trajetória dela, né, quando ela foi presa no Carandiru, por mais uma formação de quadrilha, né? Então a gente gostaria de fazer uma homenagem a você, pedir desculpas por isso, né? Que hoje você está em outra situação, embora não bem melhor, né? Ela disse isso. Foi difícil ser preso, foi difícil passar para o marido, o delegado não querer a gente. Porque ele falou assim, olha, eu não quero, não tem muito problema, pode ir embora, leva para outro lugar. E a gente ficou pensando em alguma coisa que pudesse representar você. Né? E aí a gente escolheu uma planta que a gente entende que é a sua cara. É a cara do movimento social, é a cara do movimento sem terra. É o Comigo Ninguém Pode.
Eu quero agradecer, né? Acho que cada gesto é uma coisa assim que cada vez mais nos fortalece e nos dá a credibilidade e a coragem de continuar fazendo a luta. Mas a companheira fez uma pergunta sobre a diferença do governo FHC e do governo Lula para o MST. Eu vou responder com poucas palavras. Primeiro, há uma diferença enorme, muito grande. E eu não quero ser pragmática de querer achar que o Lula não é o nosso presidente. O Lula é um cara admirável, o movimento adora o Lula, é um cara que conhece o movimento sem terra, assim como o movimento também conhece o PT. A única diferenciação é que os dois têm autonomias próprias. E o Lula hoje, respeitosamente, é o presidente da República. Eu só espero que tudo o que o Lula passou, tudo o que ele almejou para a sociedade brasileira, pegando principalmente a questão social, ele possa, pelo menos, priorizar na sua política e fazer o que deve ser feito. E não sou eu aqui que vou dizer para ele o que deve ou não ser feito. E é nesse sentido, então, que eu acho, e tenho clareza, que com esse 1 ano e meio de governo, é muito pouco para se ter uma avaliação. Mas eu acho, e tenho clareza disso, que o Lula não nos envergonha, assim como vejo que o Movimento Sem Terra não deve envergonhar a sociedade que acredita nela por fazer reforma agrária. E eu gostaria, porque agora vocês me deram uma tarefa muito grande, e o movimento também, né, Wesley? Nós estamos com uma tarefa muito grande de estudar. E aqui eu me senti obrigada em estudar. Porque no caminho de lá para cá, eu e o Wesley, Tomás, como você já nos conhece, nós viemos preparados para um tipo de debate. Então, Wesley, nós vamos ter que debruçar nos livrão dos Marx aí, viu? Não vai ter jeito. Ou caso contrário, Wesley, nós vamos continuar sendo uns camponeses ou militantes ativistas, né? Para não cremar muitos neurônios, porque supõe você no meu lugar aqui. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a sabedoria é uma matemática. Ela é uma verdadeira matemática porque você nunca deixa de aprender o que deveria ser feito. A mesma coisa, nunca você deveria ser feito o que deveria aprender. Então, eu vejo que foi uma verdadeira lição filosófica aqui hoje, e que eu vejo se o Wesley gravou muito bem o nome desses cabos, aí nós vamos ter que estudar eles, né? Para que nós possamos definir melhor esse negócio. Mas uma coisa é certa, o Movimento Sem Terra é vocês, e a gente não tem o Movimento Sem Terra só para nós. E é por isso que nós orgulhamos de estar aqui hoje com vocês, estamos à inteira disposição. Eu não vou falar mais, chega, né? Mas a recíproca é verdadeira. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso que ela falou. A partir deste meu referencial, acho que a gente tem que pensar muito a partir desses elementos que ela falou na gente hoje. Obrigado, Miriam. Obrigado, Tom. E eles não vão responder? Pois é, a hora seguinte, eu posso me responder depois. Posso. Prazer. Vamos direto ao assunto. Né? Eu, quando me reportei à questão do senso comum, eu estava preso a uma concepção teórico-metodológica.
que eu chamaria, né, não chamaria de marxista, porque o marxista é um termo ambíguo, inclui várias coisas, até o Althusser, e outras coisas mais, né, que é o marxismo vulgar. Mas veja bem, então eu estava preso ali. Na perspectiva dialética, né, não se descarta o senso comum. Assim como não se descarta toda ideologia, porque a ideologia é constitutiva da realidade. E aqui eu vou falar um absurdo para vocês. O próprio capital é uma ideologia, porque ele se apresenta na superfície social como uma coisa. Ele não é uma coisa, foi dito que ele é uma relação, isso é correto, ele é uma relação. Mas ele aparece para nós como uma coisa. E uma coisa capaz de produzir outras coisas. Ele produz lucro, produz juros, né? Mais do que isso, ele se torna o sujeito do seu processo e passa a determinar a existência dos homens na sociedade. Isso é um nível fenomênico, aparente, isso é um fetiche, mas é real. Nesse sentido, ele é ideológico, porque ele inverte a realidade, apresenta a realidade de um modo diferente do que ela é. Tá certo? Mas isso é ideologia. A ideologia é imanente à realidade. Então, na construção do conhecimento, na elaboração do conhecimento, você não pode descartar a ideologia na perspectiva dialética. O senso comum é a mesma coisa, faz parte da realidade. A mesma coisa sucede com o cotidiano. Por uma concepção positivista, como a de Durkheim, por exemplo, que é aluno de ciências sociais, então vamos recorrer às ciências sociais. É diferente. Durkheim, para fazer ciência, procura fazer a crítica de toda a pré-noção, que é toda a ideologia, inclusive o senso comum. Depois, né, é claro, ele vai incorporar por outras vias o senso comum. Percebe? Então depende da perspectiva. Para discutir a questão, ela implica, sim, uma perspectiva teórica, metodológica. Né? Então, é essa a minha divergência, né, por exemplo, com a tese a respeito da sociologia do senso comum e do cotidiano. Eu vou citar para você alguns autores, né, que eu estou estudando. Martins, José de Souza, né, quer fazer uma sociologia do cotidiano e do senso comum, né, sob o argumento de que a sociedade mudou. Para isso, é preciso reinventar a sociologia e é preciso reinventar a sociedade. Percebe? Percebe a implicação disso. Ora, a meu ver, a sociedade que aí está, e vai chamar essa sociedade, né, que está em moda, de uma sociedade pós-moderna. A meu ver, a sociedade que aí está é ainda capitalista. Percebe? Então isso tem implicações práticas, políticas. Por isso que é preciso discutir isso devidamente. E ele vê aí um novo sujeito da história, que são os movimentos sociais, né, ou o homem enquanto uma categoria genérica. Percebe? E não as classes são abandonadas, as lutas de classe são abandonadas. Então isso tudo que nós discutimos aqui, né, é abandonado, não faz parte da discussão, está ultrapassado, é velho, é velharia. Nós estamos numa outra sociedade. Percebe? Não é verdade. A mesma coisa, deixa eu só acrescentar um elemento. A mesma coisa acontece com o conceito de pós-industrial. Eu vou acrescentar um elemento, né, porque ele faz parte dessa discussão. Eu disse assim, que a agricultura se torna um ramo da indústria, que ela se industrializa. A mesma coisa acontece com os serviços. Essa sociedade generalizou a produção industrial. A indústria impera aqui, e essa indústria é a indústria capitalista. Certo? Então nós não estamos diante de uma sociedade pós-industrial, que isso também tem implicações práticas, políticas, não só teóricas, como práticas políticas. Entendeu? Mais que isso, no serviço você tem hoje assalariado, você tem proletário. Aí dá uma diversidade enorme no proletariado. Você não pode imaginar. Você tem médico que é proletário, você tem gerente de empresa que é proletário. Certo? Agora tem uma outra questão que você colocou. Mas é a questão, né, da grande produção, da pequena produção. Eu diria para você o seguinte, é uma perspectiva diferente, que o capital não é algo fixo, mas que ele migra. E o grande capital geralmente migra para as atividades mais rentáveis. E expele os capitais mais fracos para as atividades menos rentáveis. É por isso que ele está ligado à exportação, certo? Aquelas atividades são mais rentáveis, economicamente. O grande capital. Obrigado, professor Bertello. Alguém mais gostaria da mesa de fazer alguma observação? Nós estamos encerrando absolutamente tudo aqui, agradecendo de coração a todos vocês.
Saé, tal. Eu não sei quem conhece, só por e-mail. Aí o que acontece? Tá. Então, o que acontece? Eu mandei um e-mail pra ele, mas eu esqueci o e-mail. Ele faltou, vou chegar aqui, dar a grana pra ele pegar o material, pegar tudo. Vou decidir isso agora. Aquele estava por aqui, né? Cadê? Ele não tá mais aqui. Ah, mas o que começou? Tá bom, então, obrigado.